Evangelho, domingo da primeira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. E lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocando-o sobre a parte mais alta do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenará a seus anjos a teu respeito e te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da primeira semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o primeiro domingo do tempo da Quaresma traz para a gente a narração da tentação de Jesus no deserto. Esse ano, com o Evangelho de São Lucas, vamos então para o 4º capítulo do Evangelho de Lucas. E ali ouvimos o evangelista escrever: Jesus, pleno do Espírito Santo. Essa é uma referência que vai acompanhar o Evangelho de Lucas durante todo o tempo. O Senhor é aquele que é conduzido pelo Espírito Santo. É aquele que está cheio do Espírito Santo. E assim o Senhor volta do Jordão. Ele, que no Jordão havia recebido o batismo, volta pleno do Espírito Santo, volta guiado pelo Espírito Santo. Em outras palavras, o Espírito se move plenamente junto ao Senhor. Esse mesmo Espírito que será derramado plenamente sobre nós no dia do nosso batismo e nos unirá intimamente ao Senhor sem permitir que dele nos separemos. Do dia do nosso batismo em diante, passamos a ser sempre um com o Senhor, ou seja, como discípulos de Cristo batizados, vivemos e somos segundo a vontade de Deus. Mas, padre, eu não sou bem assim não, mas tenha certeza de uma coisa: esse é o desejo de Deus para ti. E isso é o que Ele quer realizar na sua vida. Vamos ouvir nesse parêntese sobre a plenitude do Espírito Santo e que o Senhor quer nos conduzir sempre a viver uma vida na plenitude do Espírito, que significa viver uma vida em obediência à sua palavra, e uma vida que é fruto dessa escuta, uma vida que é toda ela sedimentada na aliança com esse Senhor, na escolha livre por cumprir a vontade de Deus. Qual a vontade perfeita de Deus a nosso respeito? Escreve Madre Teresa de Calcutá. Bom, eu digo a vocês, sermos santos. A santidade é a maior dádiva que Deus nos pode fazer, caríssimos irmãos, porque Ele criou-nos para esse fim. Para quem ama,
submeter-se é mais que um dever, é o próprio segredo da santidade. Como dizia São Francisco de Assis, nós somos quem somos aos olhos de Deus. Não somos mais, nem somos menos. Todos, queridos irmãos, somos chamados a ser santos. Não há nada de extraordinário nesse chamamento. Fomos criados à imagem de Deus a fim de amarmos e sermos amados. Jesus deseja a nossa perfeição no amor, em relação ao próximo, mas, sobretudo, no amor que Ele dispõe por nós. Esta é a vontade de Deus. A vossa santificação, escreve São Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses. O seu sagrado coração transborda de uma vontade insaciável de nos ver caminhando rumo à santidade. Belas as palavras de Santa Teresa de Calcutá, de Madre Teresa de Calcutá, não é verdade? Continua ela. Temos de renovar todos os dias a decisão de nos elevarmos com mais fervor, como se fosse o dia da nossa conversão, dizendo: ajuda-me, Senhor, ajuda-me, meu Deus, nos meus bons propósitos a teu santo serviço. E dá-me hoje, eu lhe suplico, dá-me hoje mesmo a graça de começar verdadeiramente, pois o que fiz até agora nada é, meu Senhor. Só poderemos renovar-nos se tivermos a humildade de reconhecer o que em nós tem necessidade de ser renovado. Por isso supliquemos diariamente: Senhor, conduz a minha vida no caminho da santidade. E hoje, no Evangelho, o Senhor, pleno do Espírito Santo, volta do Jordão e era conduzido pelo Espírito através do deserto. O Senhor se deixa conduzir pelo Espírito. Que grande testemunho! O Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, se deixa conduzir pelo Espírito. E eu e você, meus irmãos, que recebemos também a plenitude do Espírito Santo no dia do nosso batismo, estamos com docilidade deixando-nos ser conduzidos pelo Senhor. Mas, Padre, como é que o Senhor faz isso? Madre Teresa nos disse ainda há pouco, inspirando os bons propósitos no nosso coração, suscitando no nosso coração a memória do seu amor que Ele já realizou por nós em tantas páginas da nossa vida. Quantas vezes você sente forte dentro de você aquele desejo de realizar uma boa obra em relação ao seu familiar, em relação a uma outra pessoa que você não conhece? Quantas vezes você sente que no seu coração nascem bons propósitos e uma disposição verdadeira a querer o bem do outro e aquele entusiasmo de praticar esse bem desejado? Muito bem, ali o Senhor está lhe conduzindo. Porque todas essas inspirações necessariamente vêm de junto de Deus. E por que Ele coloca no seu coração elas? Porque Ele espera pela sua decisão. O cumprimento de todos esses propósitos, a realização de cada um deles que merece ter lugar na sua vida, não depende só da sua força, mas depende fundamentalmente da sua adesão. A realização deles, como tal, ou seja, concretização, será também uma obra de Deus. Se Deus foi misericordioso e bom para inspirar, você acha que Ele não vai ser bom para ajudar a realizar? Eu ia falar mais bom ainda, olha só, vou falar uma frase que vai ficar horrível. Se Ele ajudou a inspirar, se Ele inspirou, melhor dizendo, esses bons propósitos, Ele não vai lhe ajudar a cumprir? É claro que vai. Mas ali, quando Ele inspira tudo isso, Ele espera pela sua decisão. Ele não vai levar a cumprimento sem a sua decisão.
Por isso, Madre Teresa nos fala que todo dia é importante que nós escolhamos, que nós tomemos a decisão de cumprir os bons propósitos que Deus inspira no nosso coração. Quando a gente toma essa decisão, é a hora que começam os problemas. É a hora que se levanta as ocasiões para a tentação. Ou seja, é o momento em que as forças infernais se movem para tentar dissuadir-nos de seguirmos adiante com esse propósito, procurando infundir um pouco mais de preguiça em nós, um pouco mais de impaciência, levando-nos a desencorajarmos de seguir adiante com aquilo. Ou então, tentando nos levar a acreditar que somos nós a referência para nós mesmos e dessa forma, ignorando a caridade tão necessária pelo próximo. E aqui voltamos àquilo que falamos outro dia. Quantas vezes na hora de corrigir, vamos com bom propósito de fazer o bem, mas terminamos depois, porque nos dispersamos e não estamos atentos, a não só fazer a guerra, mas nos sentimos na razão de fazer a guerra e com o direito de vencer. Horrível isso, né? Mas acontece se não estamos atentos. Porque o Senhor inspira os bons propósitos em nós para que nós possamos escolhê-los. Mas ao escolhermos, não podemos ignorar que é preciso que tenhamos sempre presente o reconhecimento da nossa condição, a grandeza de Deus e, sobretudo, o exercício de uma vida de oração e de escuta ao Senhor. Mas por quê, Padre? Porque não é Ele que vai levar a termo aqueles bons propósitos? Pois bem, no momento em que nós escolhemos, é hora de orientarmos o nosso ouvido e o nosso coração para escutar o que o Senhor tem a nos dizer, e não para dar ouvidos àquilo que nos afasta de Deus. Como assim? Quando nós nos dispomos a obedecer à sua vontade, nós nos obrigamos a ter que ouvi-lo. E aí é o que falou Madre Teresa ainda há pouco. Não é um peso, é uma satisfação. Agora, outras vozes vão tentar ocupar esse lugar e vão tentar nos orientar em uma palavra única para amarmos a nós mesmos. É esse o fim último de toda tentação. Ignorar Deus e se colocar mais uma vez no lugar dele. Por que mais uma vez, Padre? Porque todo pecado, quando ele aconteceu na nossa história, foi uma ocasião em que tentamos nos colocar, de alguma forma, no lugar de Deus. E nos esquecemos da nossa condição de criatura e nos esquecemos ainda da profundidade e da beleza do amor de Deus por nós. Escreve o beato Columba Marmion falando sobre o texto de hoje. A tentação não é um perigo para a alma? Não seria imensamente preferível nunca sermos tentados? Somos espontaneamente levados à inveja, a invejar aqueles que nunca sofrem tentação e com muita frequência falamos: poxa, feliz o homem que nunca sofreu esses assaltos do maligno em sua vida. Talvez seja esse, com efeito, o conselho da nossa sabedoria humana e também a conclusão da sabedoria meramente humana. Mas Deus, meus queridos irmãos, que é a verdade infalível, a fonte de nossa santidade e da nossa beatitude, diz-nos exatamente o contrário. Feliz o homem que suporta a tentação. Carta de São Tiago, capítulo 1. Por que será que o Espírito chama feliz a este homem quando nós temos tendência para pensar exatamente o contrário? Será por causa da tentação propriamente dita? Evidentemente que não.
é porque Deus se serve dela para obter uma prova da nossa fidelidade. A nossa fidelidade sustentada pelo dom de Deus, pela graça, naturalmente. Ela é fortalecida e manifestada na luta, sendo a coroa da vida finalmente concedida a vitória. A tentação que a alma suporta pacientemente é uma fonte de méritos para ela própria e uma fonte de glória para Deus. Olha que maravilha! Pela sua constância na hora da prova, a alma torna-se um testemunho vivo da força da graça de Deus em nós. E de fato, ali falamos junto com o apóstolo Paulo, ou melhor, de fato, ali repetimos junto com o apóstolo Paulo as palavras que o Senhor lhe disse: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que se manifestará todo o meu poder. Oh, meu irmão e minha irmã, olha o que o Senhor está nos apresentando. Olha que grande palavra o beato Columba Marmion está nos entregando hoje para entendermos um pouco mais o que são as tentações na vida do cristão, senão aquela ocasião em que crescemos na nossa profissão de fé, em que crescemos na nossa súplica. A graça de Deus, aliás, toda a oração, ela por excelência é uma profissão de fé, porque ela começa reconhecendo a grandeza e o poder de Deus sobre a nossa vida. Ao mesmo tempo, ela fala daquilo que nós precisamos deixar e fala daquilo que nós precisamos adquirir. Da obra que o Senhor precisa realizar pela penitência em nós para abandonarmos o vício e, ao mesmo tempo, da obra que o Senhor precisa realizar em nós para adquirirmos as virtudes. E poderemos dizer a penitência que nos leva a abandonar os vícios e a penitência que nos leva a abraçar a virtude. A tentação é aquela página penitencial da nossa vida em que abraçamos as virtudes. E os exercícios espirituais da Quaresma, o que são, Padre? São aquelas páginas penitenciais em que nós exercitamos o abandono dos vícios ao lado da memória do amor de Deus por nós. E dessa forma vivemos as duas realidades. Vivemos a penitência para o abandono dos vícios e ao recordar a memória do amor de Deus, obra do Espírito Santo em nós, porque só Ele pode trazer de novo essa memória e maturar o coração do homem sobre o vigor dessa memória, por meio dessa obra nós vamos então vivendo a penitência para a consolidação das virtudes, que vai passar pelos momentos de tentação, os momentos de luta. Não se cresce sem luta, não se conquista a vida sem luta. Vai escrever isso para a gente Santo Agostinho. Vamos ler aqui o trecho de Santo Agostinho que nos fala a respeito desse tema. É da liturgia das horas de hoje. O padre vai pegar aqui. Pronto, achei. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atendei a minha oração. Quem é que fala assim? Parece ser um só. Dos confins da terra a vós eu clamo, e em mim o coração já desfalece. Então já não é um só, e contudo é somente um, porque o Cristo, de quem todos somos membros, é um só. Mas como pode um único homem clamar dos confins da terra? Confins. Quem clama dos confins da terra é aquela herança a respeito da qual foi dito ao próprio Filho: pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra por domínio. Olha que maravilha, aquele que clama dos confins da terra é Cristo, que clama em cada um
de seus discípulos quando esses suplicam pelo socorro de Deus na hora da tentação e são amparados pelo Senhor na batalha para permanecerem fiéis ao dom recebido. Fantástico! O texto todo vai correr em cima dessa verdade. Quando clamamos, Cristo que clama em nós. Quando combatemos, é Cristo quem combate em nós. Portanto, é esse domínio de Cristo, essa herança de Cristo, esse povo de Cristo, essa igreja de Cristo, essa unidade que somos nós, que clama dos confins da terra. E o que clama? O que ele disse acima. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atendei a minha oração. Dos confins da terra a vós eu clamo. Sim, clamei a voz dos confins da terra, isto é, clamei a vós, Senhor, de toda parte. Mas por que clamei? Porque em mim o coração já desfalece. Revela com estas palavras que Ele está presente a todos os povos do mundo inteiro. Não rodeado de grande glória, mas no meio sim, de grandes tentações. Forte isso, né? Porque se a palavra do salmista diz que o clamor vem porque o coração já desfalece, é porque o Senhor está presente junto ao seu povo, não em meio a glórias, mas em meio a grandes tentações e provas. E como essa palavra do Salmo 60 já foi nossa, né, meus irmãos? Como a gente se identifica com esse versículo, o segundo versículo do Salmo 60. Ouvi, ó Deus, a súplica do meu coração, atendei a minha oração. E depois continua no versículo seguinte. Nos confins de toda a terra, Senhor, eu clamo. E em mim o coração já desfalece. Como essa frase? Nós nos identificamos com ela. E como ela fala, essa verdade que Santo Agostinho está nos ajudando a compreender, né? Na vida, muitas vezes, nos encontramos rodeados de tentações, não para pôr a terra a nossa fé, mas para edificar em nós o vigor dessa fé. Agora nós vamos entender um pouco mais. Com efeito, nossa vida, enquanto somos peregrinos neste mundo, não pode estar livre de tentações, pois é através delas que se realiza nosso progresso. E ninguém pode conhecer-se a si mesmo sem ter sido tentado. Ninguém pode vencer sem ter combatido. Ninguém pode combater se não tiver inimigo e tentação. Aquele que clama dos confins da terra está angustiado, mas não está abandonado. Meu irmão, coloca essa palavra no teu coração hoje. No momento em que a gente enfrenta as tentações, a gente não está abandonado. O Senhor está conosco. Se a tentação foi causa de queda, foi porque nos esquecemos do amor do Senhor por nós. Foi porque, por uma falta de vigilância, descuidamos de todo aquele dom que o Senhor nos concedeu. Por isso é importante, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, recordarmos esse dom diariamente e tê-lo presente conosco. Como é bom, e falamos disso nos últimos dias, começar o dia dizendo: Senhor, como eu lhe posso ser útil hoje? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? E ao fazermos isso, quase naturalmente vem a recordação de tudo que o Senhor tem feito, porque essa disposição em favor do Senhor faz sempre recordar o agradecimento que temos a declarar, o que significa recordar tudo aquilo que o Senhor dispôs e dispõe em nosso favor. Portanto, escreve Santo Agostinho, o Senhor nos representou em sua pessoa quando quis ser tentado por Satanás. Líamos há pouco isso no Evangelho, que nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado pelo demônio no deserto. De fato, Cristo foi tentado pelo demônio. Mas em Cristo
também tu eras tentado, porque ele assumiu a tua condição humana para te dar a sua salvação, assumiu a tua morte para te dar a sua vida, assumiu os teus ultrajes para te dar a sua glória, por conseguinte, assumiu as tuas tentações para te dar a sua vitória e para, no momento em que elas se levantarem contra ti, ele está ao seu lado. E para que, em meio às tentações, ele venha em teu socorro e contigo triunfe. Assumiu as tuas tentações, as enfrenta contigo para te dar a sua glória. Se nele fomos tentados, nele também venceremos o demônio. Consideras que o Cristo foi tentado e não consideras que ele venceu? Recorda-te, ó caríssimo irmão, reconhece-te nele e em sua tentação, reconhece-te nele e em sua vitória. O Senhor poderia impedir o demônio de aproximar-se dele, mas, se não fosse tentado, não te daria o exemplo de como vencer a tentação. Temos o medo muitas vezes de sermos tentados, né, meus irmãos? Nos recordemos do Evangelho de hoje, porque a nossa certeza para a vitória é estarmos juntos do Senhor. O Senhor está conosco e assim como Ele combate vigorosamente contra as 3 investidas do maligno, Ele também vem ao nosso encontro para que nós não nos dispersemos da obediência e combatamos vivamente com a palavra de Deus cada uma das insídias do maligno, permanecendo dessa forma obedientes e fiéis ao que o Senhor nos disse. E não nos esqueçamos, o maligno se vai embora. Quando nós permanecemos unidos a Cristo e no nome do Senhor, ele escapa, mas a luta não terminou. Tendo acabado toda a tentação, versículo 13, o diabo deixou até o tempo oportuno. Estejamos sempre firmes no Senhor e unidos a Ele, e combateremos até o último dia de nossa vida, quando guardaremos as armas da fé e entregaremos o nosso espírito nas mãos do Senhor, e assim passaremos em paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.